Olá, eu sou o José Costa. Atualmente encontro-me a frequentar o terceiro ano de licenciatura em Execução, ao BUE, e sou estudante deslocado e sou de Coimbra. Olá, eu sou Moisés Bastos, estou no primeiro ano de licenciatura em Execução, também sou deslocado, sou do Porto e estou a estar cá. Olá, sou António, tenho 19 anos, sou vim de Faro, estudo aqui na Escola Superior de Saúde de Lisboa, estou a tirar a licenciatura de Fisioterapia e é isso. Olá, boa tarde. Chamo-me Petra Correia, tenho 23 anos, frequento o ISCAL no segundo ano no curso de Contabilidade e Administração e sou angolana. Olá, boa tarde. Sou Afonso Simão, estou de Lisboa e estou aqui no ISEL a tirar a licenciatura em Engenharia Mecânica. Olá, Emília Sapato, tenho 24 anos, sou estudante do segundo ano de Engenharia Química e Biológica no ISEL, Instituto Superior de Engenharia de Lisboa. Estou no segundo ano também e acho que é isso. E sou angolana. Olá, meu nome é Carolina, sou de Évora, mas estou a estudar em Lisboa. Não me lembro da outra pergunta. Sou de Fisioterapia do quarto ano. A tua idade? E tenho 21. Olá, sou Francisco, tenho 22 anos, sou cá de Lisboa e estou a estudar em Lisboa e estou no segundo ano de Fisioterapia. O meu percurso académico foi um bocadinho mais atribulado, até porque tive uns gostos diferentes. Acabei por seguir uma área de Economia, onde me apercebi que não era bem o que eu queria, mas sim Fisioterapia. Então depois saí, estive a estudar para entrar na área e estar mais ligado ao desporto, também sempre fui atleta. Acabei por não entrar em Fisioterapia no primeiro ano cá do IPL, entrei em Ortoprotesia, fiz lá um ano e transferi. Portanto, apesar de ter idade para estar no quarto ano, estou ainda no segundo, mas que não trocaria por nada, dadas as pessoas que conheci, oportunidades que tive e porque vou ter muitos anos para exercer na área e ganhei muitos conhecimentos enriquecedores para ela. Sim, a principal razão por eu ter escolhido esse curso é porque eu já estava familiarizada com o mesmo e então eu decidi dar procedência ao curso porque seria, de certa forma, mais fácil e melhor, porque é algo que eu já estava familiarizada. Então, por isso é que eu decidi escolher essa opção. Portanto, na escolha deste curso, eu tive sempre um pouco indeciso, mas sempre quis estar na área da engenharia e como a engenharia mecânica apresentava-se como a mais abrangente, eu decidi ingressar por este caminho e acho que foi a opção acertada até agora. Foi a primeira opção, foi a minha primeira opção, sim. Fisio não foi a minha primeira opção. Eu, quando estava no secundário, queria medicina. Depois, entretanto, no último ano do secundário, decidi que se calhar não era o que eu queria para mim. E como já tinha tido contacto com a fisioterapia, porque já tinha feito, assim como muitos de nós, durante a minha vida antes de entrar na faculdade, decidi candidatar-me para cá. Lisboa foi a minha primeira opção por proximidade à minha cidade natal, mas também me candidatei para o Algarve e se não tivesse entrado em Lisboa, tinha entrado no Algarve. Bom, comigo basicamente aconteceu a mesma coisa, porque eu fiz o ensino médio em Ciências Físicas e Biológicas no Complexo Escolar Paróquia de Santa Ana e sempre gostei muito de biologias, gostei muito de químicas, mas eu não sabia que esse curso em específico era o de engenharia. Eu achava que era só química, mas estou a gostar muito do curso, portanto, estamos aqui. Bem, a maior dificuldade, ou uma das maiores dificuldades, para mim, foi a adaptação. Porque a maioria das pessoas que eu encontrei, ou a maioria das pessoas com quem eu ingressei, elas pareciam que vinham do mesmo meio, pareciam que já se conheciam há vários anos, já eram amigos. E eu, como era alguém novo, não conhecia ninguém, meio que me senti de parte. Isso de certa forma afeta sim o desempenho, afeta a forma como nos comportamos. E também a segunda dificuldade que eu tive era de trabalhar de manhã full time e ter que estudar à noite. Foi muito difícil, porque também era uma pessoa que eu era mais diurna do que noturna. Então isso dificultou mesmo muito no meu processo, do primeiro ano principalmente. O segundo ano foi bem mais leve, graças a Deus. E é isso, está a ser mais leve.
E é isso, né? Estamos aqui e a luta continua. Lá está, acho que as minhas dificuldades eram um bocadinho mais daquilo que eu já fazia, porque eu sou estudante atleta e tomei a decisão de não abandonar a componente atlética por ser estudante. Claro que isso tem um grande peso, porque tudo o que é tempo livre tem que ser dedicado ao estudo. Portanto, entre aulas a estudar, saio das aulas cansado e vou ter treino, tenho que estudar, porque depois estou a ter treino, não é só o tempo do treino, é o tempo de deslocação, depois do treino, de chegar a casa e, portanto, sinto que esta componente estudante atleta, e vocês desse lado também se calhar já o são, sabem que a nível académico temos, claro, menos experiências que nos são oferecidas de ir sair com amigos ou mesmo de conviver, porque o tempo não dá para tudo e temos que fazer uma escolha, o que é a nossa prioridade. Então, se calhar sinto que as componentes que mais me foram afetadas, se calhar será esta ligação com os meus próprios colegas do curso e esse tempo livre que não foi bem livre, porque teve que ser tomado para o estudo, mas que no fim do dia não desisti do desporto, me mantive-me lá e, portanto, consegui continuar a ser a pessoa que eu era antes e depois da faculdade, portanto, foi essa componente mais atripulada. Para mim, uma das maiores dificuldades era a gestão de tempo de testes, porque parece algo muito pouco ou menos importante, mas quando estamos em Angola, o teste não é como o daqui. O teste aqui é em 1h30 e em 1h30 tens que acabar o teste. E o teste são 4 páginas, que é muito diferente dos testes de Angola, já mesmo, pelo menos na universidade onde eu estava. Então, essa foi uma das dificuldades que eu mais tive. Porque eu nunca conseguia terminar os testes antes de terminar o tempo. 1h30 só fiz uma questão. E eu ficava desesperada, porque eu não conseguia, não conseguia gerir. E depois, o sistema é muito diferente também. A adaptação, isso que a Petra acabou de dizer, a adaptação que é muito complicada. Eu entrei aqui na segunda semana porque eu também me inscrevi no SCAL. Acabamos de ser colegas, por acaso estávamos no mesmo curso, mas eu acabei por lhe abandonar. Porque depois consegui entrar aqui para o ISEU e eu entrei aqui na segunda semana de aulas. Ele aqui, na segunda semana de aulas, já tinham dado a matéria importante, né, para o semestre, que eram as primeiras matérias, que depois iam complementar as outras. E como eu não tive essas matérias, para mim foi muito difícil ter que apanhar as que eu não tinha e tentar apanhar as que estavam a se aproximar, não conseguia gerir nada, estudava, ficava louca, dor de cabeça. E depois, outra dificuldade. O meu curso, engenharia, né, pronto, já é difícil, é mais difícil ainda porque estou a fazer engenharia química. No Politécnico tem muitas horas de estudo, temos muitas sessões de laboratório, então tínhamos muitos relatórios para fazer, muitas folhas de resultados. Eu ficava louca, porque ou eu tenho que estudar, ou eu tenho que fazer folha de resultados. E eu, igual a Petra, eu sou mais diurna do que noturna. E quem é engenheiro tem que ser noturno. Eu não consigo ser noturna, então tinha vezes que tínhamos que ficar a fazer trabalhos, eu e a minha colega, fazer relatórios das 21 ou 22 até às 7 da manhã, até às 8, e depois nos preparar para ir para a aula, porque a aula começava de manhã. Então também era uma das grandes dificuldades, porque depois ficava com muita dor de cabeça, não conseguia gerir o dia, o estresse, depois ficava com branco durante os testes. Eu acho que a minha principal dificuldade foi fazer a transição do interior para a capital e gerir a minha vida de forma independente, longe dos meus pais, e fazer a gestão entre o volume que a faculdade tem, porque, querendo ou não, é muito mais condensado do que, por exemplo, no secundário, as coisas são muito mais juntas em nível de avaliação, especialmente no nosso curso, porque temos muita componente prática. E fazer a gestão entre viver sozinha e fazer as coisas de casa e depois sim estudar o volume todo que nós tínhamos, especialmente condensados em janeiro e em junho, foi assim uma das minhas maiores barreiras. Portanto, as dificuldades que me apresentaram é diferente a dificuldade do secundário para a universidade. Às vezes já há muitos testes na mesma semana e às vezes fica complicado gerir o tempo. Gerir o tempo acho que é a coisa mais complicada, porque temos de dar o mesmo trabalho a todas as cadeiras para ver se conseguimos passar a todas. E a minha maior dificuldade foi, de facto, gerir o tempo, e ainda é, porque pronto, a gente está sempre a aprender. Eu sou do primeiro ano, portanto ainda tenho um pouco, tenho inexperiência ainda na área, mas eu estou
todos os dias a tentar lutar para que consiga gerir melhor o tempo. Eu acho que essa é a dificuldade que se mais apresenta no meu curso. Outra pergunta era sobre o que é que nos ajudou a superar essas dificuldades. Primeiro, uma psicóloga. Tenham psicólogos, peçam ajuda quando for necessário. Se não estão a conseguir gerir, peçam ajuda mesmo. Ter uma psicóloga me ajudou muito, porque também tinha a questão da ansiedade, de não conseguir fazer os testes. E desde que comecei a fazer as sessões, os testes têm corrido melhor, tenho conseguido gerir. E também estudar com muita antecedência, né? Porque quanto menos tempo de estudo temos, mais ansiedade teremos. E estudar em grupo. É melhor. Sim, ter alguém que te acompanhe nos estudos é muito mais muito fácil. bom ter alguém que te dê aquela força, olha, estamos juntas. Yeah. Se desde o início desde o primeiro ano tiverem alguém que estude com vocês, não precisa ser um grupo enorme. Grande. Mesmo que fosse uma colega que você gosta de estar com ela e falar, não, colega, vamos passar de estudo, e acho que o curso corre melhor quando temos alguém para estudar junto. Portanto, acho que um ponto muito positivo da nossa faculdade é o facto de nos oferecer, ou seja, estar integrado de estágios. Nós somos estudantes de saúde, há muitas áreas nas quais as pessoas estudam, que não de saúde necessariamente, e que acabam o curso e que me verbalizam mesmo, Francisco, não sei o que fazer, eu nunca tive um sequer dia de trabalho no escritório, ou na empresa, ou whatever, e portanto não sabem o que fazer, e nós temos essa bagagem. Portanto, acho que um ponto muito positivo é nós, estudantes de fisioterapia, temos no primeiro ano um dia de estágio, no segundo ano uma semana, no terceiro ano um mês em cada semestre e quarto ano é só estágio com investigação. Portanto, saímos com essa componente mais enriquecedora de prática. Em relação à parte menos positiva da faculdade, pelo menos eu sinto, acho que a Carolina também e os estudantes de cá também, é a questão de certas componentes do ensino não estarem tão... como é que se chama? Vou faltar a palavra... Isso pode ser cortado, não pode? Ok. É tipo... Ok, já vou falar. Pronto, não estarem tão atualizadas com aquilo que é a prática lá fora. Portanto, nós chegamos a locais de estágio e estamos a trabalhar e os métodos que nos ensinaram de certas componentes ou já não se fazem totalmente ou são feitas de maneira muito distintas e, portanto, ficamos também aqui aquém de... Ok, temos locais de estágios, temos estágio, mas a bagagem que vimos de cada faculdade não é tão aplicada lá. E, portanto, temos esse confronto direto entre o que estudamos e aquilo que é a realidade lá fora. Portanto, acho que o que nos ensinam poderia ser, de facto, alterado para algo mais atualizado nas clínicas. Bem, no último ano do curso, nós temos o projeto de simulação de empresa, que é meio que criar uma empresa fictícia, tendo nós como donos. Então, mas eu gostaria que, ao invés do projeto, tivéssemos a oportunidade de estagiar para estarmos mais envolvidos com o ambiente, mais envolvidos com a prática daquilo que foi aprendido durante os outros anos. Então, mas infelizmente, só temos essa opção e é isso. Estudar em Lisboa é um meio completamente distinto do que estava habituado. Há muita gente, em contrapartida, a cultura está muito mais presente, temos concertos em muito sítio, embora, enquanto estudantes, devíamos ter mais acesso a esse tipo de eventos. Referente a estudar na Escola Superior de Música de Lisboa, acho que tem os seus problemas, porque temos bastantes dificuldades ao longo do ano, porque, por exemplo, temos um problema transversal ao longo dos anos, que é a falta de climatização nas salas. Neste momento estamos na época do início do verão e torna-se insuportável a quantidade de calor que encontramos nas salas, que torna impossível a prática dos instrumentos. Quer dizer, nós temos instrumentos bastante particulares que exigem certo tipo de manutenção e que quer dizer, com estas disparidades de temperaturas torna-se impossível. E depois deparamos-nos com uma situação que no inverno é precisamente o oposto, está demasiado frio e quer dizer, não temos condições para a prática, não temos condições para os professores lecionarem com as devidas
condições, não temos condições para estudar, que é para isso que nós estamos no curso, então torna-se bastante difícil. É claro que a escola nos oferece bastantes oportunidades, e estar em Lisboa é muito importante ao nível de oportunidades, mas a instituição em si traz-nos alguns problemas ao nível da nossa prática, que é tocar um instrumento. Na minha opinião, acho que temos um ponto muito positivo, termos um corpo docente bom, muito formado, que são capazes de nos ajudar em qualquer situação que precisemos, quer a nível académico, quer a nível pessoal. Arrisco-me a dizer que temos boas relações com professores, quer dentro da faculdade, quer fora. Consigo concordar com os estágios, acho que nós temos estágios muito bons e parcerias muito boas com sítios de estágio. Acho que podíamos aumentar. Uma parte negativa, penso que seria o plano de estudo estar algo desatualizado. Sei que já estão a haver reuniões para o atualizar e acho que o facto de nós sermos uma universidade pública às vezes nos limita em termos de evolução tecnológica e de material, porque não temos o apoio financeiro que se calhar outras instituições têm. Bom, aqui no ISEU basicamente é o mesmo. Também temos, mas nós temos, graças a Deus, temos também a opção de fazer o estágio, sim. Temos o estágio ou o projeto final. E eu particularmente gostaria de fazer o estágio mesmo, e farei o estágio. E, portanto, pretendo fazer estágio numa empresa que seja petrolífera. Para mim seria uma melhor opção. E tenho muito interesse em combustíveis, sustentabilidade, energia verde, enfim. Estudar aqui em Lisboa, para alguém sei lá, como nós, por exemplo, nós somos deslocados, eu diria que é um pouco difícil. É uma cidade muito diferente. Eu, sendo do Porto, não é que o Porto é um pouco parecido, mas não é ao nível que isto é, que é muita coisa aconteceu ao mesmo tempo e parece que estamos parados no tempo, parece que não evoluímos. Estou a falar do meu caso, em música, não sei como é que é os outros cursos, mas a sensação que eu tenho é trabalhamos, temos oportunidades, mas estamos parados no tempo porque a cidade em si já está muito mais à frente, já está num andamento muito avançado. Se viver e estudar, para quem é deslocado é difícil, porque é uma cidade difícil de se habituar, é uma cidade muito grande, mas já é considerada uma cidade grande, é muita coisa a acontecer e é um bocado complicado. Dispendioso. E dispendioso, sim. Tentar arranjar casa cá é mesmo complicado. Especificamente aqui estudar nas MEL, ou seja, eu gosto de estar cá, tirando os problemas que o meu colega já mencionou, que eu acho que é uma pena, porque esta escola podia ser uma escola incrível, mas com as condições que nos dão, torna-se difícil querer estudar cá e querer fazer alguma coisa daqui. E é a base disto. Temos de ter em conta que as infraestruturas são relativamente novas e encontram-se nestas condições. E é importante também mencionar que no inverno chove dentro da escola, já chove em algumas salas e há bolor dentro das salas. Isso. E nós que vivemos da respiração, que respiramos para tocar o nosso instrumento, estamos sujeitos às condições que são lamentáveis, diria. Bom, aqui no ISEU, para um estudante nacional, o valor da propina anual é de 697 euros, enquanto que um estudante internacional da CPLP paga em torno de 3.050 euros anualmente. E no ISCAL, para estudantes internacionais, nomeadamente os países pertencentes à CPLP, as propinas anualmente custam 1.650 euros e para estudantes nacionais custam 670 euros. Aqui ao Politécnico, de 0 a 10, dou um 9. Acho que foi uma instituição que me acolheu bastante bem. Eu não tinha muitas expectativas porque ainda não tinha ouvido muito falar sobre o IPL, mas quando ingressei neste curso
Fui sempre recebido de braços abertos pelos professores, pelos nossos colegas e por toda a comunidade do ISEL, portanto, sem dúvida. Foi uma escolha acertada, portanto sim, dou 9. De 0 a 10, quanto é que eu dou à minha universidade? De 0 a 10 acho que eu dou um 9. Um 9 porque o ISEL é uma universidade muito completa. Temos sala de estudos que funcionam 24/24, aos feriados, todos os dias. Então isso é muito bom. Temos a biblioteca que funciona muito bem também. E funciona, pronto, né, todos os dias. Das 8, acho, ou das 9 às 18. Temos esses espaços livres, jardins, que eu gosto muito, dão vida ao instituto. Temos professores muito bons, muito bons, muito dispostos mesmo, quase que nos obrigam a ir ter com eles para tirar dúvidas. Então, dou um 9. É uma boa universidade. De 0 a 10 ao Politécnico de Lisboa, estou mais ou menos 7, 8, 7,5, vá. Acho que há muitas coisas ainda que faltam melhorar, em termos estruturais, mesmo dos planos de estudos dos ensinos. Acho que ainda há coisas a melhorar. Mas lá está, acho que a qualidade é boa, acho que há coisas que são boas e que já estão bem definidas e que nos proporcionam a nós estudantes e mesmo ao corpo docente e não docente boas condições de trabalho e de estudo. Mas lá está, acho que ainda há muitas coisas a melhorar, acho que ainda há coisas que podem ser feitas, acho que pode haver mais iniciativa e mais ambição por parte das estruturas e ouvir também um bocado mais os alunos, aquilo que eles têm a dizer, têm algum poder de palavra nas decisões e acho que é isso. Bem, a minha classificação para o ISCAL vai ser um 8. De 0 a 10, um 8. Eu sinto que o ISCAL é difícil. É mesmo difícil, mas de certa forma é uma boa coisa. Eles exigem muito de nós e eu acho que não é exagerado. Não é de forma exagerada, é necessário. Aquela exigência é necessária e é precisa para futuramente, né? E acerca dos professores, eles são muito bons também, são muito disponíveis, gostam, eles parecem ou demonstram que gostam mesmo de ensinar, que estão aí mesmo para ensinar. Se não entendeste, podes repetir 20 vezes a tua dúvida, que ela será esclarecida. De qualquer jeito, não importa. Então, porque eles sabem que aquele é o trabalho deles e eles estão para ti, para isso. Bem, temos também a biblioteca que funciona das 8 às 18, não, minto, das 8 às 20. Das 8 às 20, temos refeitório, temos zona de convivência, temos toda uma instalação preparada para nos receber como alunos. Relativamente à instituição e cidade para estudar, isto é tudo um bocadinho relativo na medida em que nós vamos à procura, não propriamente da escola, mas sim do docente que leciona, porque nós temos aulas individuais e vamos à procura do docente com o qual nos identificamos. Felizmente temos ainda algumas universidades para as quais nos podemos candidatar, mas sobretudo vamos à procura do docente com quem queremos estudar e o docente que a partir de nos irá dar mais ferramentas. Desse modo, Lisboa e Porto é a opção porque é o mesmo professor neste momento, mas sempre se prendeu à base do professor e não propriamente pela instituição nem pela cidade. É claro que se eu pudesse não estar em Lisboa, se calhar não estaria, mas neste momento é o que faz mais sentido. É uma pergunta difícil. Lá está, acho que Lisboa é uma cidade grande e às vezes é um bocado estressante, por isso não considero que seja a cidade ideal para viver. Eu venho também de uma cidade mais pequena que é o Algarve, em que há mais paz, há mais tranquilidade para viver e acho que a qualidade de vida vai a melhor, mas lá está. Acho que a cidade perfeita para estudar, acho que tinha que ter um bocado de equilíbrio entre viver bem e tranquilo e também ter oportunidades de trabalho e de estudo como aqui. Assim, com ideia, talvez Aveiro, que é uma cidade que parece que é parecida com Faro, um bocadinho maior, diria Aveiro. Pois, basicamente foi o que ele disse, não é pela instituição em si, é mesmo pelo docente ou pelo professor que
foi a razão porque eu vim para cá. Vim para cá não foi pela instituição em si, foi mesmo pelos professores. Eu quero estar com estes 2 professores e também tinha a chance de estudar para Castelo Branco, que também são os meus professores, mas neste caso a cidade já é diferente. Ou seja, Lisboa, eu acabei por vir para cá por causa da cidade, porque era uma cidade cheia de oportunidades, por causa dos professores, dos meus professores. Opa, para mim, opa, eu sou do Porto, para mim é o Porto, para mim será sempre a minha cidade e não me diria provavelmente pela instituição, porque os professores da Escola Superior de Música de Arte e Espetáculo no Porto, os professores também gostariam de estar com os professores de lá, não pela própria instituição, mas a cidade para mim é o Porto, será sempre. Bem, recomendações. Só recomendo que quem quiser vir ter essa experiência de estudar fora ou, mais propriamente, de estudar na escola, quer um curso virado para contabilidade, como, por exemplo, gestão, solicitadoria e entre outros, eu recomendo o SCAL, é uma boa universidade e é só estudarem. Estudem. Acabou. Se já acabaste o secundário e estás a acabar, tenho o conselho para te dar é informa-te. Muitos dos professores, eu vim de um colégio privado e tive o privilégio de muitos professores nos ensinarem mesmo a pesquisar na DGES os cursos que há, onde há, o que é que são as médias, se há pré-requisitos, datas para fazermos pré-requisitos e, portanto, é muito importante informarem-se porque nem todos os professores o fazem por vocês e é um trabalho que poucos o fazem. Portanto, nem que seja lerem literalmente todos os cursos que há e o que é pedido, façam, porque ninguém vai fazer para vocês sem serem vocês próprios. E outra coisa, se não estão a gostar do curso onde estão, independentemente de ser difícil ou não essa abordagem em casa, por quem já o fez, aconselho vivamente a desistirem. Saiam do curso, foquem-se naquilo que vocês querem. Se vocês querem mudar completamente de área, estudem, é possível, vocês vão trabalhar a vida inteira. Não vos faz sentido terem um 9 to 5 num trabalho que vocês são constantemente à espera que acabe o dia para poderem realmente fazer algo. Portanto, trabalhem para viver, não vivem para trabalhar. Acho que essa essência é uma boa essência. Portanto, uma dica que eu dou a vocês, futuros colegas, ou não, é algo muito simples, que é, se vocês querem fazer alguma coisa, ou seja, querem ir para um tal curso, seguir uma determinada área, não ouçam conselhos, certo? Mas se vocês querem realmente fazer alguma coisa, façam. Independentemente do que as pessoas digam, se duvidam de vocês ou não, eu acho que as únicas pessoas que têm a dizer da vossa vida são vocês próprios. Portanto, trabalhem para isso e acreditem em vocês. Para as pessoas que estão no secundário e não têm assim, uma grande ideia do que vão fazer ou podem estar algo indecisas, eu acho que é seguirem um bocado o vosso instinto. No meu caso, eu já sabia que queria ir para fora da minha área de residência e acho que ser estudante deslocado trouxe bastantes vantagens para a minha experiência de vida e para conseguir melhorar enquanto pessoa e tive muito de ganhar muito mais independência. Acho que isso foi um fator também importante na minha decisão. E depois tentarem saber bem o curso e a área que vocês querem. Eu sabia que queria ir mais ou menos para a área da saúde, estava mais inclinado para a fisioterapia, isto realmente foi a minha primeira opção. Tanto o curso como a instituição foi a minha primeira opção. Lá está, acho que é definirem um bocado aquilo que vocês querem, depois dependendo das médias também que vocês têm, ensino, se querem ensino público, ensino privado. Eu dei prioridade ao ensino público no caso, também por motivos monetários, mas não só, eu considerei que era o melhor e o mais indicado para mim. Mas é isso, acho que é seguirem um bocado o vosso instinto e vocês, lá está, também têm sempre a opção de mudar, podem alterar depois a vossa escolha, entrar no curso se ver que não gostam, há sempre essa opção e acho que é isso, vocês têm que fazer essa gestão e perceber o que é o melhor para vocês e o que é que pode vir a ser o melhor para vocês. Para quem quiser entrar no ISEL, recomendo vivamente que estudem. Além de estudar, aproveitem muito também a experiência, façam amigos, mas não se atrapalhem com as amizades. Façam bons amigos, cultivem boas relações com professores, com os colegas. Não sabemos quem é que encontraremos lá no mercado. Então, tenham boas convivências, boas relações com os professores também. Criem links, networking vai ajudar muito futuramente. E a universidade é boa. Há muitos cursos de engenharia, tem engenharia informática, engenharia química e biológica, que é o meu curso, tem engenharia biomédica.
E também temos mestrados, ainda não temos doutoramentos, mas temos mestrados e pós-graduações. Temos mestrados também em engenharia química e biológica para quem é engenheiro químico em Angola e deseja fazer o mestrado. Venham para o ISEL, vão gostar. Isso. Acho que o meu maior conselho é não entrar em pânico, porque não entrar na faculdade não é o fim do mundo. O secundário é só um capítulo fechado, não é o fim da vossa história de todo. Entrar numa coisa que não gostam não é o fim do mundo, ainda somos todos muito novos, a vida ainda tem muito para vos dar. Continuem a tentar, não ouçam as pessoas que vos dizem que os sonhos não têm pernas para andar, porque basta quererem. E sem dúvida nenhuma que qualquer um de nós, se não entrou à primeira, se não entrou à segunda, conseguiu aqui estar e está feliz a fazer o que estamos a fazer hoje. Eu quero mandar um chilo para toda a minha família. Desculpa. Eu quero mandar um chilo para toda a minha família, para todos os meus amigos que estão em Angola e não só, né? Agradecer pelo apoio e pedir que continuem a apoiar. E quem tem feito orações que continue, em nome de Jesus. Muito obrigada. Eu quero mandar um grande beijinho à professora Filipa, que trabalha na maternidade Alfredo da Costa, e à professora Cláudia, no Hospital do Mar, que já não pertence ao nosso corpo docente, infelizmente, mas que eram umas mais-valias muito, muito, muito grandes. E quero também cumprimentar e mandar um grande beijinho ao corpo docente todo da Estezel e do nosso curso em específico. Este é o meu último ano, portanto não fazia sentido eu fazer isto sem me despedir de alguns deles, especialmente da professora Luísa Pedro e do professor Rebelo, que são os nossos diretores de curso, ou foram os nossos diretores de curso. Portanto, um grande obrigada aos professores também. Beijinho. Eu queria mandar cumprimentos e saudações à minha família, aos meus irmãos, olá, aos meus amigos, time over, olá pessoal. E é isso, pessoal. Apesar de ainda ser estudante da casa, quero agradecer acrescidamente a 2 docentes específicos, porque sinto que no meu percurso académico até agora conseguiram acrescidamente acrescentar raciocínio e valor, e portanto valores de competência no ensino, nomeadamente a professora Vera Bagão e a Patrícia Mota. Portanto, obrigado professoras pela excelente qualidade de ensino que nos proporcionaram.